Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Provérbios, capítulo 6 e versículo 20. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui o versículo. O subtítulo é: O mancebo é advertido contra a mulher adúltera. E o versículo é: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a lei da sua mãe. Amém? Esse é o versículo. E esse versículo, irmãos, ensina sobre valorizar bons ensinamentos recebidos. Deus usa pessoas para nos ensinar o caminho certo, né? E precisamos ter um coração disposto a ouvir e aprender. Então, essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, irmãos, são as pessoas sábias, são as pessoas mais de idade, que já passou por tudo nesse mundo, né? E elas sabem te ajudar, né? Sabem te ajudar, né? Elas sabem te dar conselhos, né? Então nós temos que aproximar dessas pessoas, como Deus está falando aqui, que Ele põe pessoas no nosso caminho para nos ensinar. E Ele sempre fala, né? Pelo menos para mim, Ele fala: filha, pega pessoas mais de idade, pessoas que já têm aquela sabedoria, né? Então essas pessoas, elas vão te aconselhar sabiamente, então elas vão te dar conselho que vai te ajudar a prosseguir, vai edificar a tua vida, né? Então nós temos que aproximar de pessoas que fala de Deus, que tem a palavra do Senhor, né? Que tem muitas irmãs, né? De idade. É muito bom conversar, porque eu amo essas coisas. Conversar com pessoas que vai me ajudar, né? Porque falar de Deus é a melhor coisa do mundo para mim, né? Não tem coisa melhor do que ler a Bíblia, falar da palavra de Deus, né? Porque é muito bom, né? E pessoas assim vai te ensinar, né? Porque elas sabem de muita coisa que você não sabe. Então você vai aprendendo. Deus vai pôr naquelas pessoas de idade no teu caminho e você vai aprendendo, né? Obedecer não significa a gente tem que obedecer, né? Também a palavra do Senhor. Então obedecer não significa simplesmente fazer tudo sem pensar, né? Nós temos que pensar no que a gente vai fazer, né? Não é só obedecer, significa simplesmente tudo tem que ser pensado antes de fazer, né? Para não se arrepender, mas dar valor aos conselhos que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, por isso que eu falo, essas pessoas mais de idade, tem os novos também, mas essas pessoas de idade já passou por tantas, né? Que elas vão chegar perto da gente com palavras sábias, vão nos aconselhar: filha, não faz assim, faz assim. Então isso é muito bom, né? Quando a gente encontra pessoas pela frente assim, que vem nos trazer palavras que vai nos ajudar, né? E ajudar você, te empurrar para frente, né? Não você parar, porque nós nunca podemos parar, porque nós temos que ter a palavra do Senhor o dia inteiro na nossa boca e falando com Ele. Isso é uma intimidade. Está trabalhando? Está falando com Deus. Está indo no mercado? Está falando com Deus. Está em casa fazendo suas coisas? Está falando com Deus. É isso que Ele quer, intimidade nossa, não é mesmo? É como uma criança, e também fala da palavra que é como uma criança que segura a mão de alguém que conhece, né? Quando você confia nas pessoas e as pessoas são sábias, é que nem uma criança, né? Ela segura na mão da pessoa e ela não conhece o caminho, né? E ela nem precisa saber, né? Tudo sozinha, porque está sendo guiada. Então, quando uma pessoa pega na mão de uma criança, ela vai tranquila e segura,
porque ela está confiando em quem está levando ela, né? Então, ela está seguindo o caminho daquela pessoa, ela pega na mão da pessoa e vai em frente, né? Porque ela sabe que quem está do lado dela e levando ela, além de confiar naquela pessoa, ela sabe que a pessoa sabe o caminho, não é assim? Então, a criança não precisa saber tudo sozinho. Algumas coisas a criança sabe, mas quando ela está do lado de um adulto, ela sabe que aquele adulto está direcionando ela no caminho bom, né? Está guiando ela para um caminho bom, não é isso? Então, não despreze, irmãos, os ensinamentos de Deus. Coloca no seu caminho, ouça, aprenda e pratique aquilo que é correto, né? Porque é muito bom a gente aprender o correto, né? Praticar sempre a palavra de Deus, né? Porque quando você está falando com ele vai estar sempre te ajudando, ele nunca vai te abandonar, porque Deus, ele fica perto daqueles que querem ele, né? Não, aqueles também que não, porque ele tenta trazer aquelas pessoas que são mais difíceis para perto dele, né? E ele traz, né? Porque Deus pode tudo, né? Quando ele quer, ele pode tudo, e nós somos totalmente dependentes dele. Então devemos estar sempre ali, né? Pertinho do Senhor, né? Sempre pedindo a presença dele e falando com ele, porque ele sabe. Nossa, eu estou aqui fazendo meu devocional, ele está aqui junto comigo, né? O tempo todo. Então devemos sempre chamar a presença do Senhor. Senhor, você está aqui comigo? Ó, Senhor, eu tenho que fazer isso. Vamos comigo, Senhor? Isso é muito bom. Isso é intimidade com o Senhor. Amém? E a sabedoria que você aprendeu hoje pode protegê-lo de muitos erros amanhã, né? Então, tudo que você for aprendendo com as pessoas que são sábias, você vai sendo protegido, né? E não vai ter erros no teu caminho, porque você já está bem firme na palavra, né? Quem te ensinou, você seguiu o que te ensinou, coisas boas, né? Então, você vai aprendendo hoje e amanhã pode te proteger o que você aprendeu, né? Aí você não vai ter muitos erros no dia de amanhã. Então, o que essa palavra está dizendo é que nós devemos sempre valorizar os bons ensinamentos recebidos, e Deus nos põe pessoas no nosso caminho para nos ajudar, né? Pessoas certas que precisa ter um coração disposto, né? Nós precisamos ter um coração disposto para aprender também, né? Porque muita gente não tem coração disposto. A gente tem que fazer um esforço, viu, irmãos, para aprender, né? E obedecer significa simplesmente fazer tudo sem pensar, mas obedecer não significa simplesmente fazer tudo sem pensar. Temos que pensar, né? E dar valor aos conselhos que estão de acordo com a palavra de Deus, sempre, sempre. Então as pessoas que Deus for colocando no teu caminho, você vai aprendendo e você não vai ter erros na tua vida, muitos erros, né? Porque o que você aprender vai te ajudar no dia de amanhã. Amém? Então é assim que funciona, irmãos. Vamos nos aconselhar com pessoas mais de idade, que essas pessoas são sábias e essas vão te ajudar de verdade. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo desse versículo hoje. Não despreze os ensinamentos de Deus, né? Colocar sempre no seu caminho, aprender, praticar aquilo que é correto, e a sabedoria que você aprendeu hoje pode proteger, né? E não cometer muitos erros. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje e foi o que eu aprendi. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, dá-me um coração humilde para ouvir bons conselhos. Ajuda-me a obedecer a tua palavra e a guardar os seus ensinamentos que vêm de ti. Dá-me sabedoria para conhecer o que é certo e coragem para praticá-lo. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, tenha um dia abençoado e fica na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.